ouvir a voz do Salvador. Eu quero convidar vocês a abrirem um daqueles textos que a gente tanto lê, e toda vez que lê dá a sensação de que a gente está falhando, né? Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Nós temos um tema definido para a nossa comunidade como igreja, que é, obrigado Antônio, muito obrigado, que é conduzir pessoas a Jesus num ambiente fraterno, ensinando-as a amar outras em sua totalidade. Essa é a nossa proposta de vida como comunidade. E aí, uma vez por ano, pelo menos, eu paro para poder lembrar-nos disso, né? E quero lembrar hoje de novo, Mateus 28, 18, 19 e 20, texto conhecido nosso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Paizinho, mais uma vez rendemos o nosso coração diante da Tua palavra. Cremos na santidade do Senhor, cremos no poder da palavra, cremos no desejo do Teu Espírito de nos moldar segundo a palavra. Então, a gente se aproxima do Senhor mais uma vez pedindo graça, que o Teu Espírito fale conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui em Porto Velho tem um rapaz, ele trabalha numa organização social, e eu tenho muita vontade de trazê-lo aqui para falar com os jovens. Eu queria que os jovens pudessem ouvi-lo, queria que os jovens pudessem perceber o amor que aquele rapaz tem por aquela obra. Ele não é cristão, pelo menos confessional, ele nasceu como atingido numa família que foi atingida por barragens, e ele foi criado dentro desse projeto, e ele fala disso o tempo todo, e a vida dele é isso, ele se entregou para isso com uma dedicação enorme, e eu já falei com ele que tenho vontade de trazê-lo para bater papo com os jovens, para falar sobre o projeto dele, porque ele é o projeto, ele fala do projeto o tempo todo, mas queria que os jovens pudessem perguntar para ele quanto que ele ganha, como que ele sobrevive, o que ele espera do futuro, qual é o projeto de vida dele. Tenho vontade que os jovens possam ouvi-lo, porque é uma história que mexe com a gente, porque o que faz aquele rapaz acreditar tão intensamente naquilo e se dedicar com tanta intensidade àquilo? Hoje eu tive a oportunidade de manhã passar lá no encontro de famílias do diácono Josafá, presbítero também, né? Presbítero em disponibilidade. A família do Josafá se encontra uma vez por ano, eles são um grupo grande, e eu conheci uma boa parte deles já, e lembro de quando o Manuel veio aqui no encontro, numa reunião, num retiro, e se converteu aqui. Depois nós fizemos cultos lá em Nova Mamoré, quando ele voltou para lá, e hoje eu vi o Manuel dirigindo o culto, pregando lá, e aquelas pessoas louvando ao Senhor, e eu fiquei pensando, caramba, o que é que tocou o coração do Manuel para ele se converter e hoje ser tão dedicado à palavra? O Manuel vive lá pelo lago do Uruapiara também, pelos lagos aqui do Amazonas, pregando como pregador leigo, e ele passa semanas para lá, não é ligado necessariamente a uma função, ele é alguém que sai pregando o Evangelho, porque ele está encantado com a ideia do Evangelho. Nós fomos criados por Deus com um propósito, fomos salvos por Deus com um propósito, e estamos aqui para cumprimento desse propósito. Ou nós entendemos o propósito de Deus, ou nós não entendemos o que é ser cristão. Então, é preciso que o meu coração seja tomado profundamente pelo propósito de Deus para mim.
eu preciso entender, você precisa entender, você precisa ter consciência de qual é o propósito de Deus na tua vida, porque se você não alcançar o propósito de Deus para a sua vida, não existe satisfação, não existe bem-estar, não existe felicidade. Felicidade não é aquilo que me deixa alegre, felicidade é aquilo que me deixa em paz com o Senhor. A alma humana só se encontra feliz quando ela se conecta com o propósito de Deus para a sua vida. Por isso não adianta a gente ficar procurando felicidade no trabalho, felicidade no quanto nós ganhamos, felicidade no quanto nós somos bonitos, felicidade no quanto nós temos. Isso tudo são padrões de alegria. Felicidade é a gente se conectar com o propósito de Deus para a nossa vida. E eu quero partilhar esse projeto saudável de Deus para nós como cristãos e para nós como igreja. A gente é uma comunidade, e essa comunidade tem responsabilidade diante de Deus. Quem é membro comungante dessa comunidade tem responsabilidade com o projeto. Mas o projeto da comunidade só tem sentido se cada pessoa que convive aqui assumir esse projeto para a sua vida. O primeiro projeto é conduzir pessoas a Jesus. A gente precisa entender isso. Eu fiquei aqui para pregar o Evangelho. Eu fui alcançado pelo Evangelho porque o Senhor utilizou-se de missionários para poder pregar o Evangelho para mim quando eu era criança, numa escola bíblica de férias, lá no Mato Grosso do Sul. Eu tinha 7 anos. Missionários que vieram lá dos Estados Unidos para poder pregar o Evangelho para crianças, foram pessoas que Deus se utilizou delas para poder me conduzir até Jesus, para poder decorar aquele versículo simples, que está ali, simples, com 7 anos, as primeiras palavras que eu estava aprendendo a ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa deve ser a nossa grande paixão. Por isso Jesus diz assim: gente, olha, eu já fiz tudo o que tinha de fazer, já nasci, vivi, ensinei, dei exemplo, morri na cruz, ressuscitei, toda a autoridade me foi dada sobre os céus e sobre a terra. Portanto, eu quero dizer para vocês, que vocês entendam esse grande projeto de Deus para a vida de vocês. Vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Vocês foram chamados para isso. A primeira etapa desse movimento de Deus de quebrar barreiras por amor em busca do homem, ele anunciou lá no paraíso ainda. Ele diz: um dia um filho da mulher nascerá para poder destruir a cabeça da serpente. Depois ele foi lá e chamou um povo, lá em Abraão, especificamente ele diz assim: olha, em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos cumprir algumas etapas, vou formar um povo. Esse povo desobediente era para dar testemunho na terra, e com todos os seus problemas deram testemunho do monoteísmo. E lá no meio da desobediência deles, o Senhor anunciou que haveria nascer de uma virgem lá em Belém, aquele que seria o rei por toda a eternidade. O rei chegou, cumpriu aquela etapa. Agora ele diz assim: gente, agora vocês entram na próxima etapa. A próxima etapa agora é de vocês. A próxima etapa agora é: vocês são chamados para pregarem o Evangelho. O que é o Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, irmãos, o Evangelho é mais do que o texto. O Evangelho é o movimento de Deus para te salvar. O Evangelho é o movimento de Deus para se tornar conhecido ao teu coração. O Evangelho, a Bíblia diz que foi escondido de muitos, mas foi revelado a você. Por isso que tem hora que você não entende como é que alguém que você ama não entende. Como ele não entende? É porque ainda não foi revelado a ele, foi revelado a você. O Evangelho de Deus é: eu amo você a tal ponto de dar o meu filho para morrer na cruz por você, e você é salvo, e você tem comunhão comigo, e você volta ao projeto original, porque eu morri na cruz por você. Isso é o Evangelho.
O Evangelho é essa proposta de salvação que sai do coração de Deus e alcança o coração do homem, e alcançou o teu coração, e você já foi salvo por Jesus, e que bom que você já foi salvo por Jesus, mas você foi salvo porque alguém foi usado por Deus para pregar para você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O problema é que às vezes a gente já alcançou essa bênção, já foi conduzido até Jesus e não entende que nós fomos chamados para conduzir pessoas a Jesus. Senão nós começamos a nos acomodar, e a gente vem para a igreja e participa de programações muito boas, e gosta das programações que tem, e acha que está bom, e sai daqui e vai durante a semana viver como todo mundo vive, sem ter preocupações com relação a essa fase, a essa etapa, a essa parte do projeto de Deus, que começou lá no Éden, que passou por Abraão, que passou pelos profetas, que passou por Jesus, e agora ficou para nós para dizer: você está aqui para conduzir pessoas a Jesus. Nós temos no mundo ainda 28% da população que nunca ouviu a respeito de Jesus. Sabe o que é isso? 28% de 7 bilhões de pessoas nunca ouviram a respeito de Jesus. Isso tem que incomodar o nosso coração, isso precisa mexer com a gente profundamente. Nós ainda temos no Brasil cerca de 800 mil a 1 milhão de ciganos. Quase ninguém é convertido, quase ninguém é convertido. Nós temos no Brasil ainda 164 povos indígenas não alcançados pelo Evangelho. Nós temos cerca de 1 milhão de ribeirinhos em 10 mil comunidades, a maioria na região norte, que ainda não tem uma igreja evangélica dentro dessas comunidades. O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Isso incomoda você de alguma maneira, ou você fica indiferente a isso? Sabe aquele amigo querido que ainda não conheceu Jesus? Sabe aquele parente querido que ainda não conheceu Jesus? Isso precisa de alguma maneira mexer com a gente. A igreja presbiteriana Gileade que nós estamos precisa entender que tudo nela precisa alcançar esse objetivo, porque nós somos colocados para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares do mundo. E a gente precisa fazer isso aqui no templo. Vamos fazer culto? Vamos fazer culto. Vamos convidar amigos para virem para os nossos cultos? Vamos fazer cultos evangelísticos com apelo? Vamos. Mas a gente precisa fazer além do culto. Nós precisamos fazer programações do King's Kids, maravilhosa programação que vai ter do King's Kids. Alegria minha, alegria Lloyd, manifestando alegria. Outras pessoas já vieram falar comigo, faz tempo que a gente não tem um EBF aqui, né? Que bom que nós vamos ter um EBF aqui, que bom que nós vamos poder convidar crianças para vir para cá, porque grande parte de nós se converteu na infância, grande parte de nós fez decisão na infância, uma decisão que uma criança faz com 7, 8 anos, e a gente acha que aquilo fica esquecido, mas aquilo Deus vai alimentando a vida inteira. Então é preciso que a gente convide crianças para poderem ter uma decisão por Jesus, sim. Vamos fazer programações do King's Kids lá fora, vamos fazer programações do King's Kids lá na praça. A gente precisa entender que nós fomos chamados para isso, mas nós precisamos fazer programações do Ministério de Casais. O Ministério de Casais faz uma falta enorme na igreja. Foi um ministério tão atuante, que tanto nos ajudou. Nós precisamos que os jovens tenham essa consciência, nós precisamos que as células retomem o projeto de Oikos, onde cada pessoa ora por alguém, evangeliza alguém. Cada um de nós tem responsabilidade com uma pessoa. Nós precisamos assumir compromisso com plantação de igrejas em Porto Velho. Nós temos 3 igrejas presbiterianas em Porto Velho, 3 igrejas presbiterianas. Nosso projeto agora é o Aponian, mas nós precisamos sonhar. Outro dia eu estava falando com o Fábio aqui, eu estou sonhando ainda, né, com o Fábio e a Débora, porque eu fico pensando assim, nós não vamos poder a vida inteira ficar imaginando que a gente vai contratar alguém para fazer. É preciso que o coração dos crentes estejam movidos pelo chamado de Deus, para a necessidade que a gente tem de pregar o Evangelho, e nós precisamos continuar dando apoio aos nossos missionários.
os missionários que atuam no Brasil, os missionários que atuam no exterior. O Nildo estava ontem contando o projeto, antes de ontem contando o projeto lá do Lago do Uruapiara. A gente precisa se apaixonar, irmãos. Sabe por quê? Porque essa era a paixão de Jesus. Esse é o propósito de Jesus. E aí a igreja precisa parar para perguntar: eu tenho, enquanto crente, sentido necessidade de pregar o Evangelho? Eu tenho meu coração, enquanto cristão, movido pela disposição de levar Jesus a pessoas que ainda não conhecem? Porque no Brasil se ouve falar muito de Jesus, mas pouca gente tem experiência pessoal com Jesus. Pouca gente tem experiência pessoal com Jesus. Antigamente a gente achava que isso era só entre os católicos, porque os católicos tem muita gente que frequenta a igreja e tem muita gente que nem frequenta a igreja e diz que é católico. Ainda tem muita gente que não frequenta a igreja e diz que é católico, e agora tem uma pá de gente que diz que é evangélico e também não frequenta a igreja, não tem compromisso com Jesus. Isso precisa queimar no nosso coração. Então, o primeiro desafio nosso é conduzir pessoas a Jesus. O segundo desafio é produzir um ambiente fraterno, um ambiente de comunidade. Jesus diz assim que a gente deve ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante que precisa estar cravado dentro do nosso coração também. Eu não fui chamado para viver uma fé individualmente. Desculpa aqui a redundância. Eu não fui chamado para viver uma fé individualmente. Eu fui chamado para viver uma fé individual coletivamente. Eu fui inserido num corpo. E a Bíblia não individualiza. A Bíblia comunidaliza, vamos dizer assim. A Bíblia me coloca em comunidade. A Bíblia me coloca numa perspectiva de corpo. A Bíblia me coloca numa perspectiva de família. A Bíblia me coloca numa perspectiva de prédio, de edifício de Deus. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Eu fui inserido nesse corpo através do batismo, e a Bíblia me ensina que eu tenho de pregar, e eu tenho de levar as pessoas a uma comunidade, para que elas possam ser batizadas e a gente possa viver em comunidade. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai trabalhar essa noção de comunidade de forma bem intensa, para dizer assim: irmãos, aprendam a viver entre vocês com toda humildade e mansidão. Vocês precisam aprender a viver humildade, mansidão. Vocês precisam ter longanimidade uns com os outros. Vocês precisam aprender a suportar uns aos outros. Vocês precisam se esforçar diligentemente para preservar a unidade. Então, o apóstolo no capítulo 4, ele vai trabalhando essa consciência assim: irmãos, vocês vivem como família. Vocês não foram chamados para viver fé sozinhos. Vocês não foram chamados para viver fé na casa de vocês. Vocês foram chamados para viver fé na comunidade. Na comunidade vocês precisam ter paciência com o outro. Na comunidade vocês precisam ter humildade. Na comunidade vocês precisam carregar as cargas uns dos outros. Na comunidade vocês precisam suportar no sentido de aguentar, e suportar no sentido de ser suporte. Vocês foram inseridos em comunidade. A igreja é esse lugar em que os discípulos são batizados para que possam ter a perspectiva de comunidade. Em comunidade, a semana passada, uma irmã querida aqui da igreja falou para mim assim: eu gostaria muito de poder largar a igreja. Eu disse: mas como é que alguém pode largar a igreja? A pessoa é igreja. Mas por que eu vou largar a igreja? É porque a igreja tem muitas falhas. Exatamente, porque a igreja é a tua cara. A igreja tem teu jeito, a igreja tem teu sotaque, a igreja tem tua maneira de ser, a igreja tem teus valores. Eu não tenho como largar a igreja, porque eu sou igreja. E eu fui chamado como corpo de Cristo, inserido na igreja, e a Bíblia diz que o corpo de Cristo, que a igreja foi dada como presente ao Cristo. Então, é preciso que eu ganhe a consciência de comunidade e possa desenvolver aqui dentro da comunidade algumas atividades que possam me inserir como parte dela. Sabe, irmãos,
Aqui na igreja a gente tem as células, ou grupo de comunhão, ou famílias. Lá na célula a gente sabe um pouquinho mais do outro. Lá a gente conversa com o outro. Lá a gente acompanha o outro. Lá a gente partilha da vida do outro. Lá a gente pode conviver. Se eu chegar aqui na igreja domingo à noite e for embora daqui, eu me torno igual aquelas igrejas antigas, porque graças a Deus a igreja católica até mudou já nisso. Hoje em dia a igreja católica, as pessoas conhecem o padre conhece as pessoas. Antigamente ia lá, ninguém nem sabia quem era. Alguns irmãos resolvem viver dessa maneira, assim, meio sozinhos. Eles vêm e vão. Nós precisamos arrumar um jeito de apoiar essas pessoas para que elas possam ser inseridas no nosso dia a dia. Vem viver com a gente, irmão. Fica sozinho não. Não fica sozinho não, sabe por quê? Porque talvez você não precise muito de nós, mas nós precisamos muito de você. Nós precisamos do teu dom, nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos do teu dinheiro, nós precisamos do teu apoio, nós precisamos do teu carro, nós precisamos da tua casa, nós precisamos de você mais do que você precisa de nós. Mas olha, se você conviver, você vai ganhar mais do que viver sozinho, porque nós somos chamados para ser inseridos numa comunidade. Jesus diz assim, que sobre a afirmação de que ele era o Cristo, ele formaria a sua igreja. Igreja é comunidade, igreja é assembleia, igreja é povo que se oferece, mas é povo que precisa. Então, a gente precisa disso, precisa também dos cuidados poimênicos. Cuidados poimênicos, sabe o que é, irmão? São cuidados pastorais. Cuidados pastorais, eles são feitos primeiro pelos pastores. Os pastores, eles foram chamados por Deus para isso. Os presbíteros também. Os presbíteros são chamados por Deus para cuidar dos irmãos, para apoiar os irmãos. Os diáconos também. A irmã Francisca precisa de visita. A irmã Eurides está doente, precisa de visita. O irmão fulano faz tempo que não tem. Os diáconos, os líderes de células, todos os líderes de células são chamados para pastorear, para poder cuidar dos seus. A Tawane que sempre reclama, porque a Tawane diz que ela não tem dom para pastoreio. Quem dera se eu pastoreasse a minha igreja como a Tawane pastoreia a célula dela. O carinho que a Tawane tem com a célula dela, a preocupação que ela tem com a célula dela, o envolvimento que tem com a célula dela, me deixa muitas vezes com inveja. Eu começo a achar que a gente vai ter que trocar. Colocar a Tawane para ser pastor aqui, para eu ir lá para a célula, para poder a gente dividir um pouquinho, porque o pastoreio não é uma responsabilidade do pastor. O pastoreio é responsabilidade de todo crente, de cuidar um do outro, de apoiar um ao outro. Por isso Jesus diz assim, olha, vai lá, prega o evangelho a todo mundo, discipula, batiza, para que eles possam ser inseridos no corpo. Então, a igreja presbiteriana Gileade tem um desafio de criar um ambiente mais amoroso, mais cuidadoso, mais protetor. A gente precisa fazer isso através das células, dos cuidados poimênicos e das atividades sociais. Irmão, vamos fazer festa. Fazer festa. Festa do milho, vamos fazer festa do milho. Cadê o sarau dos jovens? Nós estamos inseridos numa cultura, cadê o sarau dos jovens? Nós precisamos fazer festas culturais. Nós precisamos nos inserir como comunidade para poder entender que assim, aqui na comunidade eu tenho o suficiente para a minha vida integral, desde a espiritualidade, a minha vida comunitária e a minha vida social, porque eu sou daqueles que sigo a Jesus no corpo, não sigo a Jesus sozinho. Terceiro, ensinar outras pessoas a essência do evangelho, ensinar as outras pessoas a amar na sua integralidade. Jesus fala para os discípulos, olha, vocês têm de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a fazer tudo aquilo que eu vos ensinei. Vocês foram chamados para pregar o evangelho a todo mundo, discipulando, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos falei. Olha, o evangelho é simples, irmãos.
Às vezes a gente quer complicar um pouco. O Evangelho é simples. Se alguém quiser resumir o Evangelho, se alguém quiser resumir teologia, se alguém quiser resumir tudo, é só colocar na palavra de Jesus assim: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Resumiu? Ama a Deus. Quem ama a Deus deseja profundamente conhecê-lo. Quem ama a Deus deseja profundamente conhecê-lo. Eu acho esquisito. Nós estamos tendo um curso de ensino médio de teologia aqui na igreja. O conteúdo muito bom. Nós temos 26 pessoas fazendo. 23 agora. 23 pessoas fazendo. Curso médio, gostoso de fazer. As pessoas estão aprendendo. Eu imagino que mais da metade já sabe tudo aquilo, então não está interessado em saber. A outra metade, 25% não tem tempo, não está envolvido com muita coisa, então não vai fazer. 25% não está nem aí para aprender mais. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que alguém vai fazer não, a gente vai estudar, irmão, precisa aprender. Alguém imaginar que a gente vai transformar a escola dominical de 40 minutos, ou o sermãozinho que o pastor faz aqui domingo à noite, na aula que você precisa aprender, bobiça. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer o meu Deus, porque amo a Deus. Se amo a Deus, eu quero conhecê-lo cada vez mais. E o profeta Oséias vai dizer assim: conhecerei e prosseguirei conhecendo, porque amo a Deus. Quem ama a Deus, deseja obedecer. O amor a Deus me leva ao desejo de obedecer. Por isso que o pecado mexe com a gente. Por isso que o pecado tira a gente do prumo. Por isso que o pecado nos deixa sem graça. Por isso que o pecado nos constrange. É porque a gente ama a Deus, deseja obedecer, e quando peca fica com vergonha. Quem ama a Deus, em terceiro lugar, deseja servir. Eu sei que eu fui colocado aqui na terra para servir. Eu quero servir. Eu quero servir com o meu dom, eu quero servir com o meu dinheiro, eu quero servir com minha casa, eu quero servir com o meu carro. Que bom que vai ter agora aqui a EBF, e aí as pessoas vão procurar a Lodi para dizer: Lodi, coloca meu nome aí, eu quero servir. No quê? No que precisar. Precisa cuidar de menino, eu vou cuidar. Precisa buscar menino lá na Poniã, eu vou buscar. Precisa botar o carro à disposição para buscar gente lá no Mariana, eu vou buscar. Precisa mexer na cozinha, eu vou mexer. Lodi, eu quero servir. Eu quero servir. Eu quero me colocar a serviço do reino de Deus. Eu quero servir. A irmã lá foi ajudar os cubanos que nós estávamos aqui ajudando. Servir. Foi lá, ajudou, deu um monte de coisa, deu um monte de dinheiro. Os cubanos sumiram. Teve prejuízo. Perdeu coisas. Mas serviu. Serviu ao Senhor. Serviu ao Senhor. Porque quem ama a Deus deseja servi-lo. Amo a Deus. Amo a Deus. Mas eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar o meu próximo. O exemplo que Jesus deu de amor, quando ele estava explicando sobre isso, era assim: irmãos, ama. Você conhece quem está precisando? Não, não conheço, mas ama a si mesmo, porque senão você vai se tornar igual o sacerdote que passou e deixou. Ah, é da tua religião? Ama. Não é da tua religião? Ama também, senão você vai passar igual o escriba que passou lá e deixou do lado. Ama. A essência do cristianismo é amor. Amor ao todo. Não é amor à alma, é amor à pessoa, é amor ao seu corpo, é amor à sua condição, é amor à sua casa, é amor à sua vida. Ama, confronta, acompanha, cuida, mas ama, porque ser cristão é amar. Então, eu sou convidado por Jesus para pregar o Evangelho. Eu sou convidado por Jesus para batizar essas pessoas no corpo. Eu sou convidado por Jesus para ensinar essas pessoas o que é ser cristão. Não, eu não sou convidado por Jesus, eu sou ordenado por Jesus. Ele diz: todo poder me foi dado, por isso eu mando, por isso eu ordeno, por isso eu falo. E aí, a gente precisa parar um pouquinho para pensar: eu sou igreja de Jesus ou sou da presbiteriana? Eu sou da igreja de Jesus
ou do pastor Aloysio? Se as etapas do projeto do reino de Deus foram cumpridas por outras, estão sendo cumpridas por mim agora, eu posso hoje parar e dizer: Senhor, eu quero pregar mais o Evangelho. Senhor, eu quero viver o ambiente de fraternidade, de comunidade tua. Senhor, eu quero ensinar outras pessoas a amar Jesus integralmente. Pode contar comigo. Pode contar comigo. O Senhor vai me tornando claro qual é a forma, mas o Senhor pode contar comigo. Aquele rapaz que é do MAB, Movimento Atingido por Barragem, tem um monte de gente que não gosta dele, sabia? Tem gente que tem pavor quando aquele rapaz chega numa reunião, porque ele é chato, porque ele cobra, porque ele é impertinente. Sabe por que ele faz isso? Porque ele acredita naquilo. A vida dele é aquilo. O salário dele é uma merreca. O futuro dele, eu nem sei o que ele espera do futuro dele. Eles acreditam naquilo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes dá a impressão de que a gente não acredita muito. Por isso nós vamos sair daqui e vamos viver a semana de novo tranquilamente. Por isso, os 28% do mundo que continuam sem ouvir de Jesus, se depender de mim, vão continuar sem ouvir de Jesus, porque eu vou ficar tranquilamente cuidando do meu projeto. E eu não entendo que o meu projeto está submisso ao projeto de Deus, e eu estou lá naquele projeto para poder pregar o Evangelho lá, convidar pessoas para a igreja, convidar pessoas para a célula. Eu estou lá naquele projeto para poder pregar o Evangelho de Deus. Eu estou lá naquele projeto para poder ganhar dinheiro, para investir em missões. Eu estou lá naquele projeto porque a minha vida é para criar meu filho, para quem sabe meu filho vai para missões. Eu estou naquele projeto para poder fazer parte do grande projeto. Eu não estou no meu projeto de vida como uma coisa pessoal, fim. Aquilo é meio do grande projeto de Deus, conduzir pessoas a Jesus, no ambiente fraterno, ensinando as pessoas a fazerem aquilo que Jesus ensinou. Você faz parte desse novo projeto de Deus, que começou a partir da ressurreição de Jesus? Jesus pode contar contigo? Eu amo a frase que diz que quem não é missionário é campo missionário. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? O Manuel conheceu Jesus e agora prega o Evangelho lá na família dele, prega o Evangelho lá no Amazonas. O Manuel é meio independente. Prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. O Senhor pode contar contigo? Não pode contar contigo? Não pode contar contigo por quê? Pode contar contigo porque queria convidar você para orar e falar para Ele teu motivo, teu coração e a tua vontade. Ora ao Senhor, querido.